Aonde está seu coração? Nas riquezas perecíveis desta vida, desta terra? Ou estão nas eternas do céu? Que nós possamos viver nossa vida na segurança de um Deus da providência e com nosso coração e os nossos olhos fixos nas coisas eternas. A graça e a paz. Eu sou o professor Anderson Velasque e este é o seu canal Sentinelas da Teologia. Graça e paz, sou o professor Daniel Venâncio. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Sentinelas da Teologia. E o vídeo de hoje, lição de número 10, que tem como título Nossa Segurança, Anderson, vem de Deus. Aleluia. E antes de nós entrarmos nessa abençoada lição, que é mais uma parte do Sermão do Monte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós convidamos você que está aqui pela primeira vez, ou você que já nos acompanha em nossos vídeos, nós pedimos o seu carinho, o seu voto de confiança. Se inscreva no nosso canal, você vai estar ajudando o nosso canal para que o nosso canal tenha mais alcance, mais irmãos possam ter acesso aos nossos vídeos. Então se inscreva, ative aí o sininho de notificações para que você receba em primeira mão quando nós lançarmos os novos vídeos. E também deixe aquele like missionário. Cada vez que você curte os nossos vídeos são mais divulgados pelo YouTube. Então vamos lá, professor Daniel. Nossa segurança vem de Deus. E o tópico 1 da lição vai trazer um contraste, um paralelo entre riqueza do céu e riqueza da terra. E aí nós temos ali uma conciliação impossível, no ponto 2, tesouros da terra, tesouros do céu, e no ponto 3, o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais. Anderson, quando nós falamos de riquezas do céu, riquezas da terra, nós estamos falando de dois meios que Deus ele deixou para que o homem compartilhasse. Um, que são valores eternos, as riquezas do céu, preparado para a igreja, a noiva do Senhor Jesus, e outro, que é a riqueza da terra. Esta, uma graça comum, que Deus compartilhou a todos os homens, que com dedicação, trabalho, sabendo usar os recursos, administrar o tempo, fazer o bom uso da terra, do campo, do trabalho, ele pode chegar a ter uma vida confortável, ou que lhe dê condições de uma vida digna. Só que é impossível que o cristão ele se dedique às duas coisas na mesma proporção. Não há como acontecer isso. Por quê? Porque isso vai tirar o foco ou do céu ou da terra, Mas nós temos que pensar da seguinte forma: nós cristãos almejamos o céu, contudo, vivemos na terra. Então, nós temos que viver na terra pensando nos céus. Agora, nós não podemos viver no céu pensando na terra, porque senão dá um desequilíbrio. Então, Anderson, riqueza do céu e riqueza da terra, o cristão tem que ter essa compreensão. O Salomão, quando escreve o Eclesiastes, ele vai nos trazer ali uma observação com o cuidado que nós temos que ter com a vida debaixo do céu, que é a porção que Deus deixou para que nós vivêssemos. Esta vida que nós temos, ela foi dada por Deus para nós vivermos e desfrutarmos da melhor maneira possível. Contudo, nós cristãos temos uma vida muito maior e melhor, que é uma vida que daqui a pouco nós desfrutaremos ao lado do Senhor Jesus para todo sempre. Então vejam bem como é importante a gente saber ter esse equilíbrio. Vivemos no mundo, temos que trabalhar, temos que formar nossas famílias, temos que administrar bem o tempo, fazer o uso correto dos dons naturais que Deus nos deu, mas sem tirar o foco
do principal, que é a riqueza dos céus. Isso é muito bem colocado, porque às vezes, olhando para esse texto que nos está proposto nessa lição, pastor Daniel, que é no capítulo 6, a partir do versículo 19 do Evangelho de Mateus, algumas pessoas podem dizer, não, eu não vou acumular nada então nessa vida, não vou trabalhar, não vou adquirir, não vou comprar uma casa, não vou comprar um carro. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus não está dizendo que nós não podemos, né, como mordomo de Deus, Deus nos dá saúde, trabalho, emprego, salário, nos abençoa. Deus não está dizendo que nós não podemos adquirir, que nós não podemos formar um lar, formar uma família, ter um bom carro, ter uma boa casa, não. Jesus está falando onde é que está o teu maior foco, onde é que está o teu coração de fato. E aí Jesus, só para chamar a atenção, para mostrar a diferença entre aquilo que nós podemos acumular aqui nessa terra, entre aquilo que nos está guardando lá no céu. Ele vai iniciar no versículo 19 dizendo assim, ó, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus ele vai mostrar a diferença entre tudo aquilo que nós juntamos e adquirimos nessa vida, nessa terra, e aquilo que nos está proposto para a eternidade. Ele vai dizer, tudo que a gente possa, por mais rico que possamos ser, por mais que possamos adquirir, comprar, juntar, tudo passa. Tudo nessa terra ele é findo. A ferrugem corrói. E quando o texto fala aqui de ferrugem, ele está abordando todo tipo de corrosão. Pode ser de um fungo na madeira, uma bactéria, o cupim. Ele está falando que tudo nesta terra é perecível, acaba, finda, tem um fim. E aí ele vai chegar e vai comentar, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Jesus está comparando, mostrando, ó, tudo que a gente pode juntar aqui nessa vida, passa, acaba, termina, é corrido, é roubado. Agora, tudo aquilo que Deus tem nos preparado, tem nos proposto para a eternidade, pela graça em Cristo Jesus, ninguém pode roubar. É eterno, ela não está sujeita à corrosão, ela não perece, ela não diminui, ela não enfraquece. Aquilo que Deus tem nos proposto para a salvação eterna são coisas que não findam, não acabam, não terminam. Então Jesus está mostrando assim, ó, é muito melhor aquilo que Deus tem para a eternidade. Aquilo que Deus tem nos proposto para os salvos, para a sua igreja, é muito maior, é muito melhor, é muito mais excelso. Como quem diz, é loucura alguém trocar o eterno pelo findável, pelo perecível. É loucura você trocar aquilo que não perece por aquilo que perece. E aí Jesus vai dizer, porque aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Como quem diz, por mais que estejamos nessa vida, mas o nosso coração, o nosso amor está onde? Está aqui nessa vida? O nosso coração está pulsando para estarmos no céu na eternidade um dia? Porque o cristão, salvo em Cristo, os seus olhos estão fitos na eternidade. Nosso coração está desejoso a chegar e alcançar aquele que é maior e melhor que tudo, que se chama Deus. É isso que Jesus ele vai fazer esse paradoxo. Ele não está condenando você trabalhar, ter uma boa casa. Ele só está questionando, não coloque o seu coração nessas coisas, porque isso tudo vai passar um dia. Por mais que você tenha uma boa casa, tenha um carro, mas que o seu coração, o seu amor deve estar lá na eternidade, porque lá vai ser muito melhor, maior e mais perfeito do que nós temos aqui nessa vida. É verdade. Então, temos que viver uma vida tranquila, mas sem jamais tirar o foco, perder o foco que é os céus. E já na questão de perder o foco, pastor Daniel, nós já podemos comentar aqui quando Jesus fala da luz e as trevas, antes de entrarmos no tópico 2, que fala do idolatria e dinheiro, né? Quando Jesus vai dizer que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz em ti, que há em ti sejam trevas, grandes trevas serão. Se nós pegarmos o contexto, Jesus continua falando aqui
do que aonde ele falou do coração, agora teus olhos, aonde que os teus olhos estão fixos? Porque falando de olho, fala de foco. Qual é o meu foco? Aonde que eu estou focando? Você está com o seu foco, a sua atenção, toda a sua dedicação para acumular coisas que vão acabar, vão findar, vão perecer. O seu foco, você está focado, as suas atitudes, você está trabalhando, se esmerando para juntar riquezas aonde não vai ter fim, que é no céu, na eternidade. É isso que Jesus está dizendo. Se os teus olhos, teu foco, está nas coisas deste mundo, é trevas, porque vão passar. Mas agora, se o teu foco, o teu esforço, os teus desejos, o teu esmero estiverem focado nas coisas de Deus, aí tu é luz. Porque tu está focado naquele que é o caminho da vida eterna, que tem a vida que é muito além desta vida aqui nessa terra. E o tópico 2, Anderson, vai trazer justamente essa questão, né? A idolatria ao dinheiro. Por que Jesus está dizendo que o objetivo do cristão, o alvo do cristão, o foco do cristão deve ser buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Justamente por causa disso. O reino de Deus, quando ele é buscado, é algo que contenta o coração, satisfaz o anseio da alma. Agora, quando o reino de Deus é deixado de lado e se busca o reino dos homens, o reino natural, é como Salomão vai dizer, é correr atrás do vento. Ou seja, nada satisfaz o desejo do ser humano. Quando Paulo vai escrever a Timóteo, Paulo vai dizer a Timóteo que o dinheiro é a raiz de toda a espécie de males que existe. Por quê? Porque o ser humano nunca está satisfeito. Se hoje tu ganha 100, amanhã tu ganha 200. Se hoje tu ganha 10 mil, amanhã tu quer chegar aos 100 mil. Se hoje tu é milionário, amanhã tu quer ser bilionário. E assim vai sucessivamente. Por quê? Porque é uma ganância, aquilo não satisfaz. As riquezas deste mundo, os prazeres deste mundo, as coisas deste mundo não satisfaz a alma do homem, não satisfaz a alma da mulher. Por isso que o texto vai dizer que o dinheiro, o amor à riqueza, se torna uma idolatria. Por quê? Porque é o coração tentando buscar um Deus de forma equivocada, de forma errada, nas coisas materiais, nas coisas deste mundo. E não funciona assim. Diferente de quando o reino de Deus é buscado. Porque ali o Senhor, o Deus deste reino, ele é o Senhor da nossa alma. Ele é aquele que preenche o vazio que existe no coração do homem, que é a ausência de Deus. Então, por isso que Jesus vai deixar muito claro no Sermão do Monte que quando os teus olhos estiverem focados em algo que tu quer realmente, o teu coração vai estar naquilo ali. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Por isso que Jesus vai advertir, busca o reino de Deus. O teu tesouro tem que ser o reino de Deus. O teu tesouro tem que ser o Senhor Jesus. O teu tesouro tem que ser a pessoa gloriosa de Jesus, porque esse satisfaz o coração. Agora, quando não é Jesus, e é objeto, e é coisa, e é pessoas, e é o mundo de forma geral, aí é correr atrás do vento. Você vai cansar, você vai se frustrar, e o pior de tudo, né? Vai perder a vida, perder a salvação, que é algo que é imprescindível para o ser humano. E no versículo 24 ele vai comentar exatamente o que o professor está Daniel, né? Que comentou o professor Daniel. Vira uma idolatria. Por isso que ele vai comentar a partir do versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quando o texto fala de senhor, irmãos, aqui a palavra está falando de ser escravo, aquele que se dedica toda a sua vontade, toda a sua vida, todo o seu afazer para
ele submete a sua vontade à vontade de um Senhor. Então, não tem como ser escravo de dois senhores. Porque ser escravo é viver inteiramente para satisfazer a vontade daquele Senhor. É impossível. Impossível. É por isso que Jesus está dizendo isso. É impossível. Ou você ama as riquezas e você vai viver para servi-las, ou seja, vai viver para adquirir, vai trabalhar para ficar rico, vai viver para adquirir, juntar, adquirir. Você trabalha de noite, acorda pensando o que vai fazer para acumular mais riqueza. Ou você serve, vive a vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus quer que você faça, amando a Deus, acordando pela manhã com seu coração desejoso. Eu preciso buscar a presença de Deus. Eu preciso ler a palavra de Deus. Você chegar à noite, eu preciso ir para o culto, congregar com meus irmãos. Eu preciso falar dessa palavra. Eu preciso compartilhar desse Jesus. Então, não tenhamos. Ou você vive uma vida dedicada para as coisas deste mundo, ou você vive uma dedicada com alegria para cumprir a vontade de Deus. Não tem como servir esses dois senhores. É por isso que Jesus está dizendo, possamos até ser ricos, mas com o nosso coração sempre em Deus e sempre vivendo a vontade de Deus. Mas em compensação tem pessoas que são pobres, mas o coração deles, eles acordam, vivem só em busca, correndo atrás para satisfazer o desejo de acumular e ter mais. Como diz o pastor Daniel, nunca será preenchido esse vazio. Porque é só Deus que pode satisfazer o ser humano. E se torna uma idolatria. Tudo aquilo que você busca, você gasta mais tempo, você mais pensa, aí está o seu Senhor. A Bíblia diz, onde está, né? O seu tesouro, aí está seu coração. Jesus está dizendo, investe mais tempo no quê? Em buscar as riquezas deste mundo, que coisas que vão passar, ou você investe mais tempo pensando, desejando e almejando as coisas de Deus? Até, Anderson, porque quando Deus ele é o centro, quando Deus ele é o alvo, quando Deus ele é a razão principal da vida, há um equilíbrio nas coisas materiais. Você busca as coisas materiais porque Jesus não está condenando o trabalhar, Jesus não está condenando o ser rico, Jesus não está condenando o ganhar dinheiro. O que Jesus está condenando é o amor desenfreado por essas coisas. É a pessoa que vive para isso. É a cobiça, é aquela vontade exagerada de ter, de possuir, e aí acaba trazendo problemas, principalmente se for um cristão, né? Problema na sua comunhão com Deus, porque ele está servindo a dois senhores e Deus não compartilha ser dividido com ninguém. Ou ele é Senhor ou ele não é Senhor. Jesus não compartilha ser dividido com ninguém. Então assim, o que Jesus está condenando é isso, é a cobiça. Agora, quando Jesus é o Senhor da vida, você trabalha e você tem equilíbrio no trabalho. Você pode ser rico, você tem equilíbrio com o dinheiro que você tem. Você consegue fazer com que aquilo se torne uma bênção e não sirva de empecilho, de atrapalho. É como vai dizer agora o tópico 3, vivendo a quietude espiritual em Deus. Porque quando você entende que tudo provém de Deus, a vida provém de Deus, que a agricultura, a pecuária, né, todo meio de subsistência foi Deus quem deixou para o homem, você, entendendo isso, você consegue viver uma vida quieta, uma vida tranquila, uma vida sossegada, como o Salmo vai dizer, né? O salmista, o Davi vai dizer, né? Fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E mais, o salmista também vai dizer que, com relação ao sustento, enquanto o justo dorme, o Senhor prepara o sustento, o Senhor prepara, o Senhor ele provê, o Senhor ele envia. Então, isso é resultado de quem tem o Senhor como Senhor da sua vida e vive uma vida tranquila, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vão sendo acrescentadas, supridas, Deus vai abrindo porta. É o que Deus faz. Deus abençoa
e abençoa mesmo aquele que estão nele, são fiéis a ele. E o texto base para este tópico 3, professor Daniel, vivendo a quietude espiritual em Deus, é baseada na continuação aqui do capítulo 6, a partir do versículo 25, aonde Jesus vai dizer, né, por que vocês estão ansiosos pelo que é vez de comer e vestir amanhã? Por que vocês estão preocupados? E como disse o professor Daniel, quando nós cremos e entendemos que Deus é soberano, ninguém semeia se Deus não permitir. Nenhuma semente germina se Deus não permitir. Nenhuma árvore dá fruto sem a permissão de Deus. Nenhum pescador tira peixes em suas redes do mar se Deus não permitir. O sol não nasce, a chuva não cai sem permissão de Deus. Então, tanto que Jesus vai dizer que, lá no versículo 27, que qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Jesus está dizendo, quem que pode acrescentar alguns instantes a mais da sua vida, por mais ansioso, por mais preocupado que esteja? O dia de amanhã pertence a Deus. Por mais que eu faça planos agora, nessa noite, neste dia, professor Daniel, amanhã é só Deus que sabe o que vai acontecer. Por mais que façamos planos e estejamos ansiosos, a Bíblia vai dizer lá em Provérbios 16, 33, que por mais que façamos planos, a resposta final vem do Senhor. Como quem diz, por mais que tu esteja ansioso, tu pode mudar alguma coisa? Tu pode acrescentar anos à tua vida? É Deus quem cuida de tudo. Deus sabe das nossas necessidades antes mesmo de nós pedirmos a Ele. Deus é soberano, como nós falamos, nenhuma semente germina sem a permissão de Deus. Quando nós temos essa certeza, nós pensamos, duas coisas. Se eu não posso acrescentar um côvado, alguns instantes de vida a mais para a minha vivência, de nada adianta é uma tolice eu estar ansioso. Jesus está dizendo isso. É uma tolice. Nós estarmos ansiosos, dormimos preocupados, porque a minha preocupação não vai mudar a sequência do dia de amanhã. E também, se eu creio em Deus e amo o Senhor, eu sirvo aquele, como disse o professor Daniel, que é o dono de tudo e todos. É aquele que tem o controle da história, dos dias nas suas mãos. O dia de amanhã é Deus que vai providenciar. Se eu estou em Deus, um salmo maravilhoso que Davi disse, né? Fui moço e agora sou velho. Ou seja, eu vivi muitos anos sobre a terra, mas eu nunca vi o justo desamparado. Porque Deus é a nossa providência. É Deus que cuida. Porque tem gente, irmãos, que podem dormir milionários e acordarem pobres. Perder tudo. Mas, por compensação, como as aves do céu, não semeiam, não plantam, mas Deus a sustenta. Mostrando que a providência não vem do meu braço, mas vem da vontade de Deus. O amanhã, só Deus sabe. Então nós temos que confiar. E é por isso que Jesus vai dizer que, novamente encerrando, aquilo que a gente tem que estar ansioso, desejoso de buscar é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a vontade de Deus. Eu tenho que viver a minha preocupação diária deve ser o que eu tenho que fazer hoje para agradar a Deus. As minhas escolhas estão agradando a Deus? As minhas atitudes, os meus relacionamentos, as minhas respostas estão agradando a Deus? Então é isso que tem que ser minha preocupação, em buscar o reino, a vontade de Deus, agradar a Deus. E a sua justiça. Justiça, quando a Bíblia fala em justiça de Deus, nós estamos falando na soberania de Deus em condenar o pecador e perdoar aqueles que creem em Cristo Jesus. É o poder de Deus para lançar no inferno e colocar no céu. Então buscar a justiça é o buscar a salvação em Cristo Jesus. É o estar crendo na obra da cruz, é estar em Cristo. Buscar o reino do céu, seja a vontade de Deus, e a sua justiça. Buscar a salvação que só Deus pode dar através da justiça manifesta na cruz, através de Jesus Cristo. Então essa deve ser a nossa preocupação, esse deve ser o nosso anseio, porque esse anseio é para a eternidade. O resto, o dia de amanhã, só Deus pode, só Deus tem um controle, e mais, por mais que possamos adquirir amanhã, passará, findará e perecerá.
Por isso, Anderson, que o Salmo 127, que é um salmo atribuído a Salomão, que vai dizer que todo bem procede de Deus, nós temos ali justamente esta tranquilidade daquele que confia no Senhor. Por quê? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. E mais, e vai dizer que a herança do Senhor são os filhos, e o fruto do vento seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche de a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com seus inimigos. Ou seja, tudo procede de Deus. E se tudo procede de Deus, então não existe outro meio a não sermos descansar na soberania desse grande Deus. E não existe coisa melhor e maior do que buscarmos o reino, a vontade desse Deus e a sua justiça, que é a salvação em Cristo Jesus. É isso aí. Que Deus abençoe tua vida e compartilhe, né, este vídeo. Faça bom uso, se assim você deseja, né? E que o Senhor abençoe até o próximo vídeo do canal Sentinela da Teologia. Que Deus lhe abençoe e, se Deus permitir, até o próximo vídeo do seu canal Escola Bíblica Sentinela da Teologia.